É como se a vida obrigasse a gente, desde o início, a instalar um aplicativo que nós não temos recursos suficientes para rodar. O resultado disso é um trauma. Olá, eu sou o Lucas Napoli, psicólogo, psicanalista. Você está no meu escritório, seja muito bem-vindo a este canal. Muitas pessoas procuram ajuda psicoterapêutica por conta de traumas sexuais. Mas se eu te disser que, do ponto de vista psicanalítico, todos nós, sem exceção, somos traumatizados no campo da sexualidade. É isso mesmo. Fica aqui no vídeo que eu vou te explicar essa ideia. Bom, à medida que ia atendendo seus pacientes lá no final do século XIX, início do século XX, Sigmund Freud, fundador da psicanálise, foi se dando conta gradativamente de que a sexualidade, no caso da espécie humana, se manifesta em dois tempos. A primeira onda da sexualidade, para a gente usar uma expressão que está na moda, né, essa ideia de onda, a primeira onda da sexualidade, segundo Freud, começa no nascimento e vai até os 5, 6 anos de idade, mais ou menos. A segunda onda da sexualidade começa na puberdade e ela é tomada pelo senso comum como se fosse a única manifestação da sexualidade em nós. Apesar da psicanálise ter mais de 100 anos, ainda há hoje muitas pessoas que não sabem que as crianças também apresentam manifestações sexuais, também possuem sexualidade. Então muita gente acredita que a sexualidade só surge em nós na puberdade. Mas o que Freud descobriu é que há duas ondas de manifestação da sexualidade em nós. Essa primeira, que vai do nascimento até os 5, 6 anos de idade, e a segunda, que começa na puberdade. E é justamente pelo fato de os impulsos sexuais se manifestarem em nós tão precocemente, desde o nascimento, é justamente por isso que a nossa sexualidade é, por natureza, traumática. Para entender isso, eu preciso que você saiba o conceito de trauma em psicanálise. O que nós chamamos de trauma no campo psicanalítico? A gente chama de trauma uma experiência que excede, que ultrapassa a capacidade de processamento da nossa mente. Então, quando eu passo por uma experiência e essa experiência ela é tão intensa afetivamente que a minha mente não dá conta de processá-la, não dá conta de elaborá-la, então eu tenho um trauma. Uma analogia vai ajudar você a entender isso de forma claríssima. Sabe quando você, de repente, baixa um programa para o seu computador ou um aplicativo para o seu celular e esse programa não funciona direito, ele fica travando? Por quê? Porque o seu computador ou o seu celular não possuem capacidade suficiente para rodar aquele programa? De repente, o seu computador não possui memória RAM suficiente, o seu celular não tem um processador suficiente para rodar aquele aplicativo. Então o que acontece? Esse programa, esse aplicativo, ele começa a ficar travando. O que acontece no trauma conosco é exatamente da mesma ordem. A gente trava porque a experiência pela qual a gente está passando ultrapassa a capacidade de processamento da nossa mente. Quanto mais amadurecidos nós somos, maior a capacidade de processamento do nosso aparelho psíquico. Quanto mais infantis nós somos, menor a capacidade de processamento. Ora, no início da vida, nos primeiros anos de vida, a nossa capacidade de processamento é muito pequena. Nós ainda não possuímos muitos recursos simbólicos, que são justamente os recursos que nos possibilitam tratar as situações, as experiências pelas quais a gente passa. No início da vida, a gente possui poucos recursos simbólicos. Só que, como eu falei para você anteriormente, Freud descobriu que a sexualidade se manifesta em nós desde o nascimento. E aí se estabelece uma situação que é por natureza traumática. Afinal de contas, eu tenho um
fluxo energético da sexualidade muito intenso já no início da vida e, ao mesmo tempo, eu não tenho um aparelho psíquico com recursos suficientes para dar conta dessa experiência afetiva da sexualidade. E aí o que acaba acontecendo? A criança acaba não dando conta de experienciar os impulsos sexuais como seus num primeiro momento. Eles são tão intensos, eles se apresentam de forma tão ameaçadora para a integridade psíquica da criança, que a criança, para se defender, ela acaba enxergando os impulsos sexuais como coisas que vêm de fora, como coisas que não fazem parte dela. A criança tem um aparelho psíquico ainda muito precário, que não tem muitos recursos, e ela já está tendo que lidar com um afluxo energético muito intenso, próprio da sexualidade. Então, voltando à nossa analogia, é como se a vida obrigasse a gente, desde o início, a instalar um aplicativo que nós não temos recursos suficientes para rodar. O resultado disso é um trauma. Então você entendeu que no início da vida a gente já começa traumatizado, porque a gente tem um aparelho psíquico pobre e uma experiência de sexualidade muito intensa. E aí é justamente pela necessidade que nós temos de nos defendermos desse trauma, né, para que a gente possa continuar a nossa existência, que surge em nós uma divisão básica. Para nos defendermos da experiência sexual intensa para a qual nós ainda não temos recursos simbólicos suficientes para lidar, o que a gente faz? A gente produz uma divisão básica no interior da nossa personalidade. Uma divisão que vai fundar aquilo que a gente chama de inconsciente. Como a gente não consegue se apropriar dessa experiência sexual inicial, porque ela excede a nossa capacidade de processamento, o que a gente faz? A gente se divide de tal maneira que uma parte da nossa personalidade continua vivendo como se aquela experiência não existisse, e uma outra parte da nossa personalidade, que agora vai se tornar inconsciente, permanece vinculada àquela experiência sexual inicial. Ao fazer isso, a gente consegue continuar a nossa vida apesar desse trauma inicial, apesar desse travamento inicial. Então, concluindo, existem situações que podem ser traumáticas dentro desse campo sexual, por exemplo, pessoas que foram abusadas sexualmente na infância, mulheres que foram vítimas de violência sexual, mas o que a psicanálise nos mostra é que todos nós, sem exceção, começamos a vida a partir de um trauma sexual. Porque a sexualidade em nós começa numa época, num momento em que a gente ainda não tem estrutura suficiente para dar conta dela. E é por isso, essa é uma das principais razões pelas quais a nossa espécie é uma espécie propensa ao desenvolvimento da neurose. Se você quer se aprofundar no estudo deste e de diversos outros temas da teoria psicanalítica, você precisa fazer parte da minha comunidade de estudos aprofundados em psicanálise, a Confraria Analítica. A Confraria é praticamente uma Netflix da psicanálise. Você faz uma assinatura mensal no valor de R$ 39,99 no cartão de crédito e você tem acesso a dezenas de horas de conteúdo relacionado à teoria psicanalítica. Quem faz parte da confraria ganha acesso a uma aula toda semana ao vivo comigo. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, eu estou lá com os membros da confraria para estudarmos juntos teoria psicanalítica. Essas aulas ficam gravadas na nossa plataforma e você pode assisti-las quantas vezes você quiser. Nunca foi tão barato estudar psicanálise como está sendo hoje com a Confraria Analítica. Você paga apenas o valor de R$ 39,99 e ganha acesso a um mundo enorme de conteúdo. Então espero que você faça parte conosco
junte-se aos mais de 280 alunos que estão lá comigo estudando psicanálise na confraria. O link para fazer a sua assinatura é o primeiro que vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você gosta também de psicanálise, eu tenho certeza que você vai se beneficiar com os meus e-books. Eu tenho 2 e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz, no qual eu explico o que acontece na prática num consultório de psicanálise, e o e-book Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. É praticamente um curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de e-book. Os links para comprar esses 2 e-books vão estar aqui na descrição. E aí, foi surpreendente para você saber que nós já nascemos traumatizados no campo da sexualidade? Que a sexualidade humana é, por natureza, traumática? Foi surpreendente para você saber disso? Você já sabia? Coloca aí nos comentários, eu quero conversar com você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de curtir esse vídeo. Comente também aqui. Se você estiver assistindo pelo YouTube, é muito importante que você comente e compartilhe o vídeo, porque assim o YouTube entende que você gosta do conteúdo desse canal. E aí, sempre que eu publicar um novo vídeo, o YouTube vai mostrar esse vídeo para você. Tá? Compartilhe o que você aprendeu aqui, propague informação de qualidade na internet. A gente tem muita bobagem sendo divulgada por aí. Então, quando você tem acesso a uma informação de qualidade, a um conhecimento sólido, resultado de pesquisa, resultado de estudo, compartilhe isso, passe para frente. Coloque aí nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe essa informação com todo mundo que você conhece. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.